Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. E é o seguinte, nesse segundo vídeo aqui, a nossa prioridade vai ser mostrar para vocês uma atividade de produção textual criativa e um exemplo de uma colega do curso de Recursos Pesqueiros que atendeu a uma proposta semelhante a essas que vocês vão ver agora, mas é diferente, é semelhante, não é igual, tá certo? Então, serve de inspiração, serve de orientação, mas vocês vão ter de escolher uma dessas 7 propostas que eu vou apresentar agora para vocês fazerem essa atividade criativa. O que eu gostaria assim de oferecer para vocês como uma espécie de incentivo, de estímulo, de, sei lá, de vai firme, tá? De apoio para vocês se envolverem com essa atividade. E é pensar que há uma grande dimensão que vale muito dinheiro, vou dizer assim, para ser bem claro com vocês, algo que move a vida muito mesmo é a questão da criatividade. Um povo criativo como é o nosso povo, como é o Brasil. Imagine você sobreviver com salário mínimo, a criatividade que a minha família precisou fazer ao longo das décadas para a gente escapar e ter o que comer até o final do mês com o que a gente ganha. Então, eu estou aqui fazendo quase que uma piada, é uma piada até politicamente incorreta, mas é fato que nós temos um grande potencial criativo com as festas que produzimos, enfim, o nosso jeito de ser. Então, essa produção textual, ela estimula, ela permite, ela possibilita, ela oportuniza que vocês tenham esse lado da mente, da vida exercitado, vou dizer assim, certo? Quem está me apresentando os textos talvez nem precisasse apresentar de tão criativos e tão bons que são os textos que me apresentam, mas é inteligente que apresente, porque não é só uma questão de cumprir a tarefa e tchau. Né? Quem está escrevendo está se aperfeiçoando quanto à escrita, está se aprimorando quanto ao domínio dos recursos que a nossa língua tem para organizar o texto escrito. Né? Então, em uma frase, está aprendendo a escrever melhor, certo? Agora, além disso, tem o incentivo à imaginação, à criação, que essa atividade permite. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma proposta de produção textual e uma redação de uma colega de vocês do curso de Recursos Pesqueiros que cumpriu essa disciplina em outro módulo, fazendo um exercício parecido. Gente, agora, antes, como o nosso chat ali terminou com alguém dizendo, professor, não entendi ainda posto, eu vou ainda insistir em mostrar uma análise aqui textual, gramatical, aliás. Eu vou mostrar um outro exemplo de análise gramatical para a gente sumariamente, assim, só pontuar os elementos. E quem quiser entender melhor esse exercício tem de ver o outro vídeo, certo? Isso aqui estará incompleto se você não assistir ao outro vídeo. Então, o meu diretor ou o substituto eventual está vendo aí o que tem na tela? Bônus, mais um exemplo de resolução. Está vendo na tela? Vocês estão me ouvindo, turma? Sim, sim. Pronto. Então, vocês precisariam marcar 12 itens, podendo repetir 3 vezes o mesmo item, né? Repetir o mesmo item 3 vezes. E vocês iriam marcar todos os sujeitos, todos os sujeitos não, um sujeito a cada período do fragmento lá, que aí tem um parágrafo só. Então, marcar um sujeito a cada período, marcar verbo, marcar substantivo, marcar adjunto adnominal, marcar adjunto adverbial, certo? E aposto. Então, eu vou me demorar só um pouquinho mais quando chegar ao aposto e os demais eu vou apenas pontuar, certo? Olhe, em 28 de novembro, esse texto é muito importante para nós, da nossa idade, mais ainda porque eu ainda creio que tem um mundo que eu possa melhorar um pouquinho através da minha participação política, através da minha atuação profissional, através até do meu voto e da cobrança de quem eu eventualmente eleja e da fiscalização, do acompanhamento. Então é preciso ter uma memória histórica para se poder fazer algo desse tipo. E vocês mais ainda, né? Que estão começando a vida agora, né? Aprendendo sobre o que é a vida
agora, acredito que seja assim. A gente pensa aos 18 anos, não sei a média de idade de vocês, mas acredito que seja inferior a 18 anos a média, né? Então, a gente pensa que aos 18 anos já sabe muita coisa, já é muito adulto. Quando chega aos 30, descobre que ainda está tudo por fazer em se tratando da nossa personalidade, né? Então está aqui, olha, o século vista era, olhar panorâmico. Esse é um texto desse intelectual aqui, Eric Hobsbawm, está no livro O Século, está no livro A Era dos Extremos, né? Era dos Extremos, e está no capítulo Vista Aérea, né? Eu peguei a parte inicial do capítulo, certo? Um fragmento como esse pode muito bem aparecer numa prova de vocês, enfim, ou vocês podem um dia serem cobrados a ler um livro desse autor, dependendo do curso que forem fazer na faculdade, e eu estou familiarizando vocês com a linguagem. Vamos então, aqui do lado direito, observem a tela, por gentileza. Eu pus os itens que eu vou marcar. E eu marquei aqui sublinhado, eu agora só vou puxar as setas. Olhe, em 28 de junho de 1992, nós sabemos que isso aqui é uma adjunta adverbial, né? É a data em que o sujeito apareceu em algum lugar. Eu não marquei, eu preferi marcar outro, certo? Mas a gente já sabe que a noção de tempo aí em que o verbo aqui aparecer ocorre é uma adjunta adverbial. Então, o presidente Mitterrand é o sujeito, ele é o presidente da França, foi ele que apareceu. Agora, olha que interessante. De forma súbita, não anunciada e inesperada em Sarajevo. Então, nós já sabemos que o local em que alguma ação do verbo ocorre é um adjunto adverbial. Já sabemos, nesse caso aqui, que o tempo em que ocorre é um adjunto adverbial. Agora, o modo como ocorre também é um adjunto adnominal. Apareceu não de qualquer forma ou não simplesmente apareceu. Apareceu de forma súbita, não anunciada e inesperada. Então, isso aí é o adjunto adverbial. Eu, para melhorar a análise, se fosse vocês fazendo, vocês sabem que eu estou cobrando isso, eu marcaria só até aqui. Aqui já seria outro adjunto adverbial, né? Que é um adjunto adverbial de lugar. É onde é que ele apareceu. Certo? Ok? Então apareceu de forma súbita, inesperada, não anunciada em certo lugar. Para o nosso modelo, a ideia de lugar, a ideia de tempo, a ideia de modo relacionada com o verbo vai ser adjunta adverbial, tá? Então está aí o exemplo para vocês. Então esse presidente Mitterrand da França, ele apareceu em Sarajevo, que já era o centro de uma guerra balcânica que iria custar cerca de 150 mil vidas no decorrer daquele ano. Gente, a gente olhar assim um texto histórico, histórico não historiográfico, né? Um texto que apresenta eventos históricos é muito curioso, né? Você veja que nessa região aí em que ocorreu essa guerra, tinha morrido 150 mil pessoas e era uma guerra. Imagine a catástrofe que é pensarmos que já morreu mais de 500 mil pessoas no nosso país só de uma doença, né? Eu sei que a minha relação está meio forçada, mas foi isso que me ocorreu agora. Então, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, olha, não era qualquer guerra, era uma guerra caracterizada por ser balcânica. Vocês percebem que uma questão difícil poderia querer levar vocês, pelo significado, a pensar que isso é um adjunto adverbial de lugar. Percebe? Quando chegar ao aposto, eu vou demorar um pouquinho mais, vou explicar melhor. Aqui eu já vou para o suposto que vocês sabem, que aqui é um substantivo, que aqui é um adjetivo. A função desse adjetivo em relação ao adjetivo, ao substantivo, é ser vou puxar a seta, adjunto adnominal. É uma informação a mais que vem ali caracterizando o substantivo. Certo? Não era. Se o texto tivesse escrito de uma guerra na região balcânica, aí você teria a ideia de lugar. Aí seria um adjunto adverbial. Como é uma guerra balcânica, aí você tem um adjetivo, então é um adjunto adnominal. Certo? Então, que iria custar 150 mil vidas no decorrer daquele ano. Então, ele foi antes daquela catástrofe imensa, né? Seu objetivo, olha, eu vou mudar a cor da caneta. Seu objetivo era quem está relacionado diretamente com o verbo aqui, nós vamos entender que é o sujeito, quem concorda em número e em pessoa com o verbo, né?
Seu objetivo era lembrar a opinião pública mundial. Então, não é a qualquer opinião, é a opinião pública. Olha o caracterizador. Da mesma forma aqui, mundial. Então, eu tenho aqui o quê? Adjunto adnominal. Certo? Mundial aqui é mais um adjunto adnominal, que caracteriza o substantivo opinião. Certo? A gravidade da crise bósnia. E, de fato, foi muito observada e admirada a presença do estadista. Então, aqui eu tenho sujeito. Quem é que foi admirado? Né? Quem é que foi observado? Quem foi algo? Foi a presença do conhecido estadista. É esse termo aí que concorda com o verbo em número, todos dois estão no singular, e em pessoa. A presença é terceira pessoa, é do que eu falo. O verbo também está em terceira pessoa. É daquilo sobre o que eu falo, certo? E, de fato, foi muito observada e admirada. Olha a inversão. O sujeito vindo depois do verbo, certo? Normalmente o sujeito fica à esquerda, logo depois à direita vem o verbo e os complementos. Aqui ficou invertido, certo? Travessão. Idoso e visivelmente frágil sob o fogo das armas portáteis e da artilharia. Então, do nada, o presidente francês apareceu lá em 28 de junho de 1992, naquela região lá europeia, que teria uma guerra que ia custar ali 150 mil vidas ao longo de um ano, né? Um aspecto da visita de Mitterrand passou despercebido. Conseguem pular tudo, turma? Meu diretor, consegue? Um aspecto passou. Quem pratica a ação de passar? Esse termo, um aspecto, concorda com esse verbo em número e em pessoa. Quem foi que passou despercebido? Um aspecto da visita. Então, o aspecto da visita aqui é o sujeito. Agora, 2 pontos, e aí vem uma informação a mais. Um aspecto da visita, contudo, embora claramente fundamental, passou despercebido. A data. Então, o que foi que passou despercebido aí? Foi essa data. Agora, veja que essa data, ela vem como aposto à palavra aspecto. Perceba quem disse lá no chat que não tinha entendido a noção de aposto, que eu posso tanto dizer que um aspecto da visita de Mitterrand passou despercebido, quanto eu posso dizer que a data da visita passou despercebida. Concorda comigo? É uma informação que vem para acrescentar algo ao substantivo, para explicar melhor o substantivo. E eu posso trocar o substantivo por essa informação. Então, é o exercício para eu saber se é aposto. Um aspecto da visita de Mitterrand, contudo, embora claramente fundamental, passou despercebido. Aí, 2 pontos para esclarecer. O aposto vem para isso, entendeu? A data. Então, eu posso dizer, a data da visita passou despercebida. Eu estou simplificando aqui para vocês entenderem. Ou eu posso dizer um aspecto, depois revelar que é a data. Vocês podem imitar essa forma de organizar as ideias quando vocês forem escrever redações e vocês vão conseguir produzir textos bem compostos. Alguém está perguntando alguma coisa, meu diretor, sobre essa parte? Dá tempo copiar, se quiser copiar esse exemplozinho aí, que é de 2 linhazinhas. Um aspecto da visita de Mitterrand passou despercebido. 2 pontos, a data. Esse a data é um aposto a aspecto. Um aspecto, uma data. Tem até o artigo antes, né? Meu diretor, posso prosseguir? Turma? Pode prosseguir, professor. É o adjunto adverbial, de forma súbita, não anunciada, eu apontei lá. Posso prosseguir? Turma? Pode. Tem 30 pessoas presentes na aula. Como é que pode você ter 29 com problema no microfone?
Se 20 eu estiver, ainda tem 9 que era para estar participando comigo. Por mim pode, boy. Meu diretor, a boy, quem sou eu? Luan, Certo. Meus caros e minhas caras, vocês estão vendo ainda lá a tela ou estão vendo outra coisa agora? estamos vendo na tela. Legal, é só para eu ir me familiarizando, que parece que muda, sabe? As coisas funcionam de um jeito depois de outro. Continua vendo a tela, né? É, Por que o presidente da França escolher aquele dia específico para ir a Sarajevo? Isso aqui, olha, o presidente da França é que praticaria a escolha, né? A ação de escolher. Então aqui eu tenho o sujeito e aqui o verbo desse sujeito, certo? Escolhera. Por que o presidente da França, que é o sujeito aí, escolher aquele dia específico para ir a Sarajevo? Olha que coisa interessante. Aqui eu tenho uma data e vocês poderiam ser induzidos a erro numa questão bem difícil. Por exemplo, olha só, vou ajudar vocês a passar num concurso para ganhar 10 mil reais. Tem lá, tem de acertar todas as questões de português. Aí a questão diz assim: os fragmentos destacados em azul exercem a mesma função sintática. Verdadeiro ou falso, turma? Verdadeiro? Turma, e aí? Eu acho que é O falso. que a turma está respondendo nos chats? Nos chats. O que a turma está dizendo? Verdadeiro ou falso? Não falem não, que é para não ficar com timidez, certo? Então, olhe, 28 aqui é o sujeito. É como se você dissesse, segunda-feira é chato. Então, 28 de junho era o aniversário do assassinato em Sarajevo, em 1914, do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria. Agora, em 1914, expressa a ideia de tempo em que ocorreu aí esse assassinato. Então, em 1914, eu tenho um adjunto adverbial. É esse tipo de noção que eu quero que vocês sejam capazes de perceber como indicativo de que vocês desenvolveram a inteligência. Percebem? Então, 28 de junho, tudo bem, é uma data, mas o conceito com que nós estamos trabalhando é o de que o termo que concorda com o verbo, praticando, sofrendo a ação do verbo, pode-se acrescentar isso, né? Aquela parte sobre a qual eu falo alguma coisa, sobre a qual eu declaro algo, é o sujeito. Então, 28 de junho era alguma coisa, estou declarando algo sobre 28 de junho. Então, é o sujeito. Agora, em 1914, é a ideia de tempo em que algo ocorreu. Aí eu tenho a noção de adjunto adverbial. Certo? Então, aniversário. Aniversário do quê? Aniversário de quem? Eu li isso aqui como um complemento nominal de aniversário. Certo? Ato que em poucas semanas levou à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Levou a. Então, aqui eu tenho ao que foi levado, né? Eu tenho aí uma espécie de complementação desse verbo, que eu estou lendo isso aí como um complemento verbal. Certo? No sentido de causou, levou à eclosão, provocou a eclosão, gerou a eclosão. Então, o que gera, gera algo. Então, isso aí é o complemento do verbo. Certo? Um objeto indireto, porque tem aqui a preposição, né? Para qualquer europeu culto, então, olha, não é qualquer europeu, é especificamente o caracterizado pela cultura. Então, aí eu tenho um adjunto nominal, uma característica do substantivo aí, nesse caso é um substantivo, do substantivo europeu. Da geração de Mitterrand, saltava aos olhos a ligação entre a data e lugar e a evocação de uma catástrofe. Então, prestem atenção a esse exemplo. Olha. A ligação entre a data e o lugar
e a evocação da catástrofe, isso aqui praticava, entre aspas, praticava a ação de saltar aos olhos. Então, essa parte aqui eu estou lendo como sujeito. A ligação entre uma coisa e outra, e essa outra, saltava aos olhos. Percebem? Numa questão difícil, como essa parte que eu destaquei em azul vem depois do verbo, vocês poderiam ser induzidos a erro com a ideia de que seria um complemento do verbo. Mas o conceito é, o sujeito é aquela parte lá, aquele termo do período que pratica ou sofre a ação do verbo, que concorda com o verbo em número e em pessoa, e o sujeito é aquilo sobre o que eu declaro algo. Então, nesse pedacinho aqui, tem aqui a declaração de que a ligação entre data e lugar e evocação de uma catástrofe saltava aos olhos. Ok, turma? Ok? De uma catástrofe histórica precipitada por um erro político. Continua, né? Que melhor maneira de dramatizar as implicações potenciais da crise bósnia que escolhendo uma data assim tão simbólica. Então, uma data assim tão simbólica é o complemento do verbo escolher. Mas quase ninguém aqui é o sujeito, certo? Já estou apressando um pouquinho para poder ler a proposta. Quase ninguém captou a alusão. Quem capta, capta algo. Aqui é o complemento verbal. Aqui é o sujeito, mais uma vez. Exceto uns poucos historiadores profissionais e muito idosos. A memória, aqui eu tenho o sujeito. Histórica, já estava, aqui eu tenho o predicado. Já não estava viva. Então, pessoal, com esse fragmento aqui, eu trago para vocês, ao mesmo tempo, a indicação do que provocou a Primeira Guerra, que tem a ver com esse texto que vocês estão lendo, e já uma reflexão sobre os desdobramentos, né, que ocorre quando a gente não atenta para a história, deixa a memória histórica morrer. E aí, por exemplo, esse povo, aí o capítulo vai desenvolver essa ideia, o que se espera, se envolve um imenso conflito, porque, de certa forma, já tinha até esquecido o drama, a desgraça que foi a Primeira Guerra, que está relatada nos textos que vocês estão lendo, certo? Então, com a leitura desse fragmento, nós revisamos a noção de sujeito, adjunto adverbial, adjunto nominal, aposto, complemento nominal e complemento verbal, certo? Revisamos vendo mais de um exemplo. Agora eu vou direto e de maneira muito objetiva para a nossa proposta de redação e para nosso exemplo do texto de uma colega de vocês que escreveu um texto que vale a pena ler. Meus diretores estão vendo aí a atividade avaliativa? Sim. Então vamos lá. Você está estudando contos ao longo de nossas semanas de aula. Diante das leituras sugeridas e das aulas apresentadas, realize manualmente o seguinte: as atividades digitalizadas vão ser desconsideradas. Leia o conto A Pata do Macaco. Já era para ter lido, vai ter spoiler agora, certo? Já era para ter lido, já foi recomendado. Tem o áudio no YouTube, tem 3 adaptações para o cinema disponíveis gratuitamente no YouTube, certo? Então, vocês vão escolher uma dessas 7 propostas que foram elaboradas especialmente para esse nosso momento. Elas são parecidas com outra atividade que eu já fiz, mas eu vou olhar exatamente a sutileza que está na diferença do que está proposto aqui como nova atividade. Então, pessoal, essa proposta ela estará no cabeçalho da sua atividade. E logo abaixo você vai escrever que tipo de conto você tentou fazer. Certo? Isso está escrito aqui, olha. Registre sua proposta e registre o tipo de conto. Escolha a proposta. Primeira, letra A. No conto A Pata do Macaco, o acidente na fábrica deixou o jovem Herbert White irreconhecível. Conte essa história de um acidente testemunhado por apenas uma pessoa. Eu vou acrescentar aqui uma informação. Um acidente ou um incidente qualquer. Testemunhado, esse qualquer não ficou legal.
ou um incidente de outra natureza testemunhado por apenas uma pessoa. Então, nessa história que ficou como um acidente, você pode encontrar, por exemplo, um homicídio e você contar que alguém empurrou o rapaz para ele morrer, certo? Por isso que eu estou revisando dessa forma. Ou um incidente de outra natureza, né? Foi um acidente ou qualquer outra coisa. O diretor entendeu essa primeira proposta? Vamos para a segunda? No Conto a Pata do Macaco, a senhora White desejava muito reencontrar o filho. Encontrar o filho outra vez. Suponha que ela tenha conseguido como segundo pedido. Então, vocês vão ver que a Pata do Macaco concede 3 pedidos, eles só fizeram um pedido, o pai e a mãe e tal, brincando com o jovem Herbert, teve a consequência do pedido, o filho, enfim, acabou se dando mal. Conte esse acontecimento, quer dizer, deles pedirem como segundo pedido reencontrar o filho, a partir de como poderia ter sido, com base no conto, com as consequências. Olhe, eu vou olhar se vocês fizeram isso. As consequências do acontecimento para o pai e para a mãe do jovem. No Conto A Pata do Macaco, já é outra proposta. O Sr. White fez o desejo de rever o filho como segundo pedido. Conte a história dele haver feito outro pedido, contrariando a esposa, e diga para nós aí quais foram as consequências desse outro pedido que ele fez. É outra possibilidade de produção. Frente ao conto A Pata do Macaco, suponha que Morris tenha obtido 3 novos desejos. O Sr. White pergunta para ele, mas me diga uma coisa, você usou a pata? Usei. Você obteve o que você queria? Obtive. Você pediria de novo? Aí ele diz, não sei. Aí vocês vão contar essa história. Conte essa história como um caso ou de felicidade ou de tragédia, ou mesmo um misto de sucesso e horror. Vamos dizer que ele conseguiu o que queria, mas também teve problemas. Certo? Letra E. Frente ao conto A Pata do Macaco, conta a história dos 3 desejos de Morris antes de haver visitado a família White. Então ele foi lá, disse que já tinha feito os 3 desejos dele, mas a gente não sabe quais foram. Vocês estão sendo convidados aí como possibilidade a contar essa história. Com destaque para aquilo que fez Morris duvidar se usaria ou não a pata. Então, dê destaque no seu conto ao que foi para ele uma coisa que, poxa, eu acho que eu não usaria a pata de novo. Certo? Frente ao conto A Pata do Macaco, já é a última alternativa. Suponha que o Sr. Morris tenha manipulado a Sra. White para comprar, a família White para comprar o amuleto e sofrer danos por seu uso como vingança por algo que alguém da família tenha causado no passado. Conte essa história de traição e vingança. Vocês vão ver a história e vão ver que é muito estranho o Sr. Morris ir lá com essa pata do macaco, falar dela. No final, ele não só deixa a pata com a família, como ele ganha algum dinheiro com isso. Então, conte aí, fazendo de conta que foi uma trapaça, certo? Então, vocês vão rever as aulas sobre conto maravilhoso, gótico policial, assim como de mistério e de terror, para fazer sua produção ter os elementos próprios de algum desses contos, certo? Você vai escrever no cabeçalho a proposta que escolheu, o tipo de conto que você escreveu. E o seu conto vai estar nesse esquema: apresentação, complicação, clímax e desfecho, que é para dizer que foi um conto. Certo? Meu diretor, entendeu tudo? Quer me perguntar algo? Dúvidas? Dúvidas? Nenhuma? Eu cheguei Vamos aqui quase no finalzinho da segunda aula, porque tenho precisado do celular, minha mãe. Certo. Aí, mas eu não Então, tô com dúvida, não. tá Tô certo. conseguindo Então, entender. beleza, tranquilo. Então, o conto seguinte foi elaborado para atender uma proposta semelhante, gente. Não foi igual, certo? Mas foi também uma produção ficcional com base em A Pata do Macaco, certo? O que eu vou pedir é que vocês reajam no chat a esse conto, né? Coloquem aí palavras ou expressões. Quem quiser comentar mais longamente também fica à vontade. Mas eu vou pedir que vocês coloquem assim palavras reagindo a esse conto, certo? Foi de uma colega de vocês de recursos pesqueiros, ela ainda é aluna do IF. Então tá aqui, o título do conto, o meu diretor está vendo direitinho na tela? Sim. Sósia do Mal. Quem não sabe o que é um sósia,
tenta entender com a leitura, ou então, ao final da aula, tal, vai lá e dá um Google. O que é um sósia, né? Sósia É uma pessoa parecida com você. Pronto, bem muito parecido, né? Que chega a confundir. Então, 10 dias já tinham se passado. 10 sofridos e miseráveis dias em que Herbert não se encontrava mais no mundo dos vivos. O querido filho da senhora White, que tinha piadinhas e petulâncias na ponta da língua, nunca mais poderia estar ao seu lado novamente. Outro período, ela vai dividindo em períodos bem direitinho. Dizer que ela estava abatida, perdi. Vamos voltando. Voltou. Outro período. Dizer que ela estava abatida pela perda era um insulto. Ela estava destruída e totalmente coberta pelo luto. Outro período. O senhor White não se encontrava melhor. Era apenas um espectro do que já tinha sido um dia. Ele era como um fantasma, né? Estavam todos dois destruídos pela perda do filho. Já era manhã, o sol já estava em evidência, e um pouco longe dali, pássaros cantavam com veemência, mas, na casa dos White, não fazia diferença se o dia estava belo e com uma agradável brisa para a caminhada. A melancolia e o pesar eram dois elementos opressivos que se destacavam naquela mansão. Quem poderia dizer que uma dissecada pata do macaco faria tal estrago? Não que isso se passasse na cabeça dos White. Eles certamente tinham um luto do tamanho de toda a estratosfera para ocupar a cabeça. Outro período. Mas, aparentemente, um dos White encontrou uma fenda em sua mente que pudesse ser utilizada para tal pensamento, já que o senhor White se levantou de súbito da cadeira em que estava sentado em frente à lareira e exclamou para sua esposa: "A pata do macaco!" gritou ele. A senhora White cuspiu o chá Earl Grey, ela foi pegar um dado da cultura inglesa aí, que bebia devido à quebra do silêncio repentino, se recompôs e proferiu lentamente: "É o quê? Por todas as caldeiras flamejantes, você quer dizer?" Com isso, o Sr. White mirou sua esposa com um olhar que era quase como se dissesse: "Mas não é óbvio para você?" Ele indagou para ela: "Só realizar um pedido. Só realizamos um pedido. Ainda nos restam 2. Eu não sei você, mas eu vejo uma oportunidade perfeita para a reparação de nosso problema." Novo período. A senhora White, com toda a paciência e leveza do mundo, em seu comportamento, tentar era a palavra-chave na busca por se manter calma. "Me surpreendo em como você trata a morte do nosso filho, como se fosse um problema de finanças." Ele dá uma risada que não pode ser considerada como nada menos que perturbadora, ao continuar: "Que devo dizer? Olhe só, não temos mais esse problema." Ela ri novamente e se concentra em seu chá esquecido, falando: "Afinal de contas, conseguimos as 20 libras, não é mesmo? A única coisa, entre aspas, que precisamos sacrificar para tal dádiva foi que nosso filho fosse morto. E claro que não pudemos nem enterrá-lo digno, já que ele se encontrava irreconhecível, pois toda a lateral do seu rosto foi totalmente destruída." Ponto, começa um novo período. "Então, sim, querido, eu acho uma ótima ideia usar aquele amuleto novamente. Quem sabe agora não viramos empreendedores do mundo, contando que fechemos os olhos às consequências vindouras." Finalizando, quase cuspindo as palavras para o Sr. White, ela arrasta a cadeira na qual estava sentada e sobe as escadas para os seus aposentos. Então veja a imagem, né? O pai querendo usar a pata, a mãe já foi entendendo que era para ganhar mais dinheiro, e até aqui já ficou a síntese do conto, que é como é desejável que vocês façam. A gente, para entender essa história, não precisa ir lá e ler o conto de novo. Essa história dá conta dela por si mesma, certo?
mas acaba não ficando a par do quase inaudível som que o Sr. White fez ao sussurrar. Em pouco tempo, você estará se surpreendendo e concordando comigo, minha querida. Então ele ficou lá calmo, apesar de a mulher ter se alterado com ele, e porque ele percebeu que ela estava, né, entendendo de modo equivocado. Já que enquanto a senhora White estava submersa em seu diálogo, ela saiu falando com ela mesma, né? Não tinha percebido que o seu esposo havia pego a pata do macaco que estava no balcão do armário. No chão do quarto, encontrada na mesa da cabeceira, encontrava-se a senhora White. Termina o período e continua o parágrafo. O rosto possuía listras secas que deixaram bem claro que aquele rosto tinha sido banhado por lágrimas. Outro período. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, e sua cabeça doía muito. Outro ponto. Como se estivesse com uma forte ressaca. Eu não falei disso com essa menina, ela aprendeu isso em outro lugar. Mas que, diferente da alcoólica, era uma ressaca da vida. Parece um texto de adulto, né? Mas ela é bem menina. Aquela mulher certamente não estava vivendo, apenas funcionando como um robô. Ela resolveu levantar-se e tomar um banho quente, e olhando pela janela, viu que já tinha anoitecido. O luto faz isso com a gente perde a noção, né? Se vocês nunca perderam uma pessoa amada, já fiquem avisados de que o processo do luto faz isso mesmo. Ela deveria ter passado muito tempo ali. Ela deveria descer para a cozinha e preparar algo para o jantar. Assim poderia calar seu estômago, que demonstrava seu desapontamento. Por falta de alimento. Seu desapontamento por falta de alimento. Terminando o banho e já vestida, ela desce as escadas quando ouve o seu esposo conversando com alguém. Apesar de que ela não conseguia escutar corretamente. Mas ela não se importava, não estava disposta a entrar em diálogo com alguém. Apenas a conversa com seu marido já tinha exigido tudo dela. Olha a coesão, o texto vai numa progressão, não é? Nada fica esquecido. O texto vai relembrando a gente do que aconteceu e acrescentando informação. Estava prestes a subir as escadas novamente quando ouviu uma voz tão familiar, porque a voz que vinha da sala era certamente de Herbert! Ofega a senhora White. A senhora White sentiu uma leve dor de cabeça e, abrindo os olhos, ela viu que alguém falava com ela, mas não era possível ver quem era ou ouvi-la, porque a dor de cabeça que tinha iniciado estava se tornando irritante. Mas, ao recobrar os sentidos, ela vê Herbert, ou uma cópia defeituosa, olha o título sendo retomado, de seu filho falecido. Ponto e continua. Já que metade seria melhor uma vírgula. Já que metade do rosto se encontrava... Minha nossa! Sussurrou a senhora White. Sou um milagre, concorda, mamãe? Disse Herbert, com metade da pele perfeitamente intacta, enquanto a outra era um caos. Eu achei ótima essa imagem. A outra era um caos. Seu rosto estava em carne viva, e não era possível encontrar o olho esquerdo, pois tinha sido totalmente coberto por pele. Sentir ainda enquanto Herbert e o Sr. White foram jogar xadrez na sala. Aquilo era um desastre, não só porque seu filho não parecia o mesmo fisicamente em seu rosto, mas em todo o resto, como na falta dele ter comido não uma, não duas, mas 16 bananas que estavam na fruteira. Essa parte ficou meio cômica, mas é para revelar gradativamente o que vocês vão entender. Ela certamente não lembrava quando o filho teve tal apreço por banana. Também não lembrava que seu filho tinha tantos pelos nos braços e nas pernas, além dos fortes músculos que eram evidentes. Sendo que, em toda a vida de Herbert, ele foi franzino. Não poderia esquecer dos perturbadores presas, pois Herbert nunca teve dentes tão... Então veja que a imagem vai se tornando assustadora, né? Depois de passar a empolgação de que era o filho, na verdade a mulher percebe que não é, né? A senhora acreditava com veemência que aquele não era o seu filho, pois ele estava morto e precisava fazer o que fosse necessário para que continuasse assim.
mas seria necessário começar matando aquela cópia traiçoeira. Olha a imagem do Tyrion sendo retomada, que se dizia ser Herbert White. E ela sabia exatamente como fazer isso. Utilizaria o feitiço contra o feiticeiro. Em outras palavras, usaria a pata do macaco contra o macaco. Foi por isso que ela apertou a pata de macaco em sua mão e explodiu a sósia do mal de Herbert. O que vocês acham aí desse texto? Como é que vocês reagem no chat? Ei, gente, eu queria que vocês... talvez a intenção de quem escreveu esse conto não seja a de fazer algo cômico. Acabou ficando por causa do número de bananas, né? É naquele ponto que quem escreveu revela a maturidade, né? Era para ser assustador, acabou ficando meio engraçado, mas ficou bom, de toda forma. Eu queria que vocês soltassem a criatividade e criassem aí um Herbert que vai comer e a mão cai, certo? Ficou engraçado. Reajam, vocês acharam meio comédia, né? Mas ficou bem feito, né? Ficou gradativo. Vocês perceberam que eu cortei uma parte, por isso que ficou meio desencontrado, né? Então, vocês podem, vamos supor, obedecendo a proposta que vocês escolherem, vocês podem escolher esse mesmo motivo. O motivo do macaco se apoderar de um corpo defunto e voltar à vida. E vocês explicarem melhor essa coisa aí de feitiço. E, sei lá, se for para ser cômico, que seja cômico de verdade, né? Se for para ser hilário, engraçado, que seja de verdade. Ou então fazer alguma coisa mais assustadora, né? Daqui a pouco o macaco querer matar um dos White e o outro explodir. Eu achei um barato isso, né? Ela explodiu, não foi isso? Ela explodiu o macaco. Pois é isso, gente. Vocês estão convidados a fazer essa proposta. Eu gostei da reação de vocês aí no chat. E na data limite, não terá mais tempo para a gente esperar, porque o semestre está acabando. Na data limite, eu lerei as produções de vocês e irei postar a nota. Certo? Bom trabalho para todo mundo. Professor? Pois não, meu caro. Amanhã, dependendo do seu horário, pode arranjar um CA? Só para me tirar uma dúvida. Já está combinado que a gente vai se encontrar amanhã pela manhã, certo? De que horas? Tem um colega de outra turma. Deixa eu encerrar a gravação, porque essa parte da burocracia não faz sentido gravar, né? Pronto, amanhã a gente tira as últimas dúvidas, viu? Deixa eu encerrar a gravação.